aqui em Estúdio, celebrando esse Dia Nacional da Juventude. O Sistema Rural de Comunicação da nossa Diocese. Irmãos e irmãs, estamos celebrando o Dia Nacional da Juventude, que tem como tema Todos Ficaram, com a campanha da fraternidade desse ano, que foi sobre o tema da fome. E nós quisemos, nesse Dia Nacional de Juventude, nos deparar com aquela pergunta: você tem fome de quê? E olhamos para as 3 grandes fomes. A fome de pão. Há muita gente passando fome no nosso país, há muita gente passando fome no mundo, e a fome dos nossos irmãos nos interpela, nos provoca. O Senhor constantemente nos pergunta: onde está o teu irmão? Falamos sobre a fome de sentido. Nós vivemos uma crise de sentido da vida. E quando a gente não tem sentido para a nossa vida, a vida do outro muitas vezes não tem sentido para a gente. E por isso a vida é desrespeitada. A pergunta é: o que é que dá sentido à nossa vida? E a fome de Deus? Para essa pergunta, há uma pergunta fundamental: como nós buscamos Deus? Porque o ser humano, de uma forma direta ou indiretamente, ele busca Deus. A pergunta é se nós estamos buscando Deus, e se aqueles que fizeram a experiência do encontro com Deus cria pontes para que as pessoas encontrem Deus, ou se criam muros. E por isso muitas vezes nós precisamos ver o apelo de Deus que está presente no mundo. E há muito apelo na dor, na fome, nas dificuldades, nos dramas que vivem a juventude. E como nós podemos falar com autoridade daquele que dá sentido à nossa vida? Tudo isso, minha gente, nos conecta com o tema do ano vocacional. Desde novembro do ano passado, festa de Cristo Rei, até a festa de Cristo Rei desse ano, estamos celebrando o 3º ano vocacional. E nós queremos entender vocação como graça e missão. Ou seja, por que Deus, vocação é chamado? Deus chama a cada pessoa. Não tem uma pessoa que não foi chamada por Deus. O primeiro chamado é o chamado para a vida. E por que Deus nos criou? Porque quis. Pura graça. Deus sempre age gratuitamente. Então, toda vocação, começando pela vocação primeira, que é a vocação para a vida, é graça. Agora, nunca Deus dá a graça em vão. A graça é gratuita, mas não é em vão. Da graça resulta sempre uma missão. Hoje a nossa missão é perceber: aquele que recebe o pão partilhado, Cristo é o pão que se faz partilhado, aquele que se faz pão partilhado e aquele que reparte o pão. Portanto, aquele que come do pão partilhado precisa também partilhar o pão e se dar como pão partilhado. É nossa vocação? É nossa vocação descobrir o sentido da vida. E para nós que cremos, o sentido da vida está em Deus. Mas não basta dizer que nós cremos em Deus. Há tantas concepções de Deus. Nós acreditamos no Deus revelado por Jesus Cristo, que é o Deus da vida, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus da paz. Por isso precisamos sempre voltar a Cristo, para que a gente não creia no outro Deus que não foi aquele revelado por Cristo. Na primeira leitura, nós vimos a vocação de Jeremias, vocação do profeta. E ele diz, quando ele percebe a missão, ele se acha incapaz da missão e diz: ah, Senhor, eu não sei falar porque sou jovem. Deus tem uma missão para cada um de nós. A nossa missão começa com o nascimento, mas ela atravessa as diversas etapas da vida.
Por isso, a vocês jovens eu pergunto, é preciso perguntar o que o Senhor está pedindo da juventude de vocês. Como vocês estão podendo oferecer a juventude de vocês como uma oferta agradável a Deus para a vida do mundo? É a primeira questão. No Evangelho, no Salmo que nós ouvimos, o salmista nos dizia: aqui estou para fazer a vontade de Deus. A gente discerne a vocação para a gente descobrir o que Deus está querendo de nós. E uma coisa eu garanto para vocês, minha gente: aquilo que Deus pede de nós é sempre o melhor. Mas é o melhor para todos. O grande problema é que às vezes a gente quer o melhor, mas o melhor somente para a gente. A vocação que Deus nos pede é para todos. Por exemplo, olhando aqui para o altar, vemos os ministros ordenados. A nossa vocação não é nossa. É um chamado de Deus para o serviço do povo. Eu não sou padre porque eu quero ou porque eu gosto. É porque Deus me chamou. E como o meu prazer é fazer a vontade de Deus, e quando eu compreendo que isso é a vontade de Deus, eu faço isso com prazer. Mas não é uma escolha minha, não é um gosto meu. O norte da vocação nossa é sempre fazer a vontade de Deus. Quando a gente perde esse norte, a gente se perde. Na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Efésios, ele diz: cada um de nós, entretanto, recebeu a graça na medida que Cristo a concedeu. Para Deus, minha gente, nós somos irrepetíveis, somos únicos. Cada um recebeu a graça de Deus, no tamanho que nós precisávamos, correspondente à missão que deu. Por isso, sejamos fiéis à nossa vocação. A realização nossa está justamente, minha gente, quando a gente se encontra naquele que é o nosso lugar. O lugar sonhado por Deus, porque é sempre um lugar melhor. Agora, Deus sonha, mas é preciso ter uma resposta. Deus teve um plano para Maria, mas Ele não impôs a Maria. Maria teve a liberdade para poder responder com amor: eis aqui a serva do Senhor. Toda a vida, mas sobretudo na juventude, é tempo para nós nos perguntarmos: qual é a minha vocação? A que Deus me chama? O ano vocacional, que estamos concluindo a nível diocesano hoje, partiu daquele texto bonito que acabamos de ouvir, os discípulos de Emaús. E nos discípulos de Emaús existem muitos elementos vocacionais, mas eu gostaria de ajudar a gente a perceber 3 elementos. Quando a gente fala de vocação, minha gente, primeira coisa a gente tem que perguntar: onde arde o nosso coração? O que faz arder o nosso coração? Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E o inverso também é verdadeiro. Se o nosso coração está naquilo que nos encanta por Deus, a gente faz com prazer. Porque toda vocação, minha gente, é complexa. Pegue, por exemplo, uma vocação de ser pai. Onde é a vocação de ser mãe? Não é um mar de rosas. Tem momentos muito bons, mas tem muito conflito. Mas se aquela é a sua vocação, você vive aquilo com prazer. Você é capaz de transformar o limão que toda vocação tem numa limonada. Mas quando o nosso coração não arde por isso, a gente faz empurrado. A melhor promoção vocacional que existe é alguém feliz na sua vocação. Quando a gente vê um religioso, uma religiosa, um padre, um leigo feliz na sua vocação, a gente diz: eu quero ser como essa pessoa também. Eu lembro quando eu era jovem, o que me provocou a minha vocação era o padre que trabalhava na minha paróquia, um missionário holandês, que era o padre da paróquia, mas ele era o padre responsável pela juventude. E ele trabalhava com um encanto com a juventude, que eu pensava:
eu queria ser padre como esse padre. Ou seja, o encantamento dele, por essa missão, me despertou para a vocação para a juventude. Depois eu fui descobrindo a vocação no sentido mais amplo ainda do ministério. Então a primeira pergunta é: o que faz o nosso coração arder? Quando Jesus, falando para aqueles homens frustrados, escandalizados pela cruz, ele começa a falar da Bíblia, o coração deles começa a ficar encantado. Só que não é fácil o coração, minha gente, que, como já disse Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Muitas vezes o coração nos confunde. As paixões, por exemplo. Paixão é muito bom, mas paixão pode cegar. Por exemplo, uma pessoa perdidamente apaixonada pode ficar cega e pode se apaixonar, inclusive, pela pessoa errada, porque está cega pela paixão. Da mesma forma que alguém que está com ódio. O ódio é também uma paixão pelo avesso. Alguém numa crise, né, de ódio é capaz de fazer coisa que não só Deus duvida não, que até o diabo duvida. Porque você fica cego. Você é capaz de matar alguém por ódio. Porque o amor e o ódio, né, já dizia o poeta, eles se irmanam na fogueira das paixões. Os corações pegam fogo e não há nada que os apague. Por isso a gente precisa, ao mesmo tempo que viver esse encantamento, saber se esse encantamento é de Deus ou se é apenas nosso, por outras motivações. Por isso o segundo passo, nos lembra o Papa Francisco olhando, é preciso que os nossos olhos se abram. Paixão com olhos fechados é um perigo. Por isso Jesus vai abrir os olhos. E como é que Jesus abre os olhos? Se fazendo pão. Vocês querem ver a presença de Jesus? Olhem para o pão consagrado. Mas o pão consagrado é o pão partido. Ele se faz pão consagrado partilhando, para dizendo: olha, eu parti a minha vida, eu me reparti. Aquele que comer também precisa partir a sua vida e repartir o pão com aquele que necessita. Se eu não abro os meus olhos para os irmãos, eu não vejo Jesus aqui na Eucaristia. A Eucaristia vira um ídolo. Cuidado, minha gente, a gente pode tornar a Eucaristia um ídolo. A gente adora a hóstia, mas só a hóstia, e fica no círculo da hóstia. E se o ostensório for dourado, com pedras preciosas, se bobear, a gente adora muito mais o ostensório do que a hóstia. E se o paramento do padre ainda for mais brilhoso, e se tiver mais fumaça, a gente pode se encantar com tudo aquilo e não perceber as lições da Eucaristia. E se eu comungo a Eucaristia e não busco viver as lições da Eucaristia, diz São Paulo, eu comungo a minha própria condenação. Não é isso que Paulo diz? A Eucaristia, ela nos é dada para abrir os olhos. Por isso, cuidado quando a gente comunga e fecha os olhos diante da realidade do mundo. A Eucaristia nos é dada para abrir o coração, para acolher a todos, e não para excluir as pessoas. Não nos cabe perguntar quem é que não pode participar aqui. A nossa pergunta é: como a gente pode dilatar mais o coração para acolher o maior número possível? Porque aquele que prepara o banquete diz: felizes os convidados. E somos todos convidados, não porque nós somos merecedores, porque ele se abriu o coração. Então, é preciso vibrar o coração, mas é preciso ter os olhos abertos para fazermos um bom discernimento. E um bom discernimento deve nos levar a uma missão. Se eu sinto meu coração arder pelo Senhor, se os meus olhos se abrem, né? Meu coração aqueceu com a palavra, se meus olhos se abriram agora pelas lições da Eucaristia, agora eu parto em missão. É preciso dar uma resposta. A missa termina e a missão continua.
Agora nós somos chamados, alimentados de Cristo, somos chamados a derramar Cristo no mundo. Papa Francisco diz que na hora que Cristo parte o pão e os discípulos de Emaús o reconhecem no pão partido, ele desaparece. Sabe por que ele desaparece? Porque ele agora está no coração de cada um. E cada um agora deve ser reflexo de Cristo no mundo. Essa é a nossa vocação. Comungarmos para sermos elementos de comunhão. E digo, gente, hoje tem sido um drama para nós na igreja. A tentação de rompermos a comunhão. Veja agora na época do sínodo, quanta gente falando mal do Papa, do sínodo, da CNBB, rompendo com a comunhão e comungando. A gente comunga para gerar comunhão. A gente pode pensar diferente, Pedro e Paulo eram diferentes, mas o princípio nosso que nos une, qual é, gente? Maior do que tudo é Cristo que nos une. Maior do que tudo é o amor de Cristo. Quando nós rompemos a comunhão, é porque Cristo ainda não é o maior na nossa vida. É porque o amor de Cristo ainda não é aquilo que nos move. Então, nesse momento que a gente vive tantas tensões, que nas redes sociais tem tantos papas paralelos e tem tantos seguidores de papas paralelos, minha gente, cuidado. Essa é uma tentação séria que nós temos nos dias de hoje. Romper a comunhão. E manter a comunhão não é viver na uniformidade, não, minha gente. É unidade na diversidade. Quando a Renovação Carismática celebrou 50 anos, 2017 ou 2016, não me lembro direito, foi um desses 2 anos. Papa Francisco celebrou com as lideranças da renovação do mundo o dia de Pentecostes. E ele disse algo muito bonito. O mesmo Espírito Santo que nos dá o dom da unidade, nos dá o dom da diversidade. Um dos sinais da manifestação do Espírito é vivermos a unidade na diversidade, a unidade na diferença. Talvez essa seja a grande colaboração da juventude para a igreja no mundo de hoje. Não cair na tentação de romper a comunhão, de aprendermos a reconhecer as nossas diferenças e vermos para além das diferenças. E vermos que também nas diferenças é o Espírito de Deus falando as diversas línguas. É porque muitas vezes a gente quer que Ele fale a nossa língua. E é próprio do Espírito, ao mesmo tempo, falar nas diversas línguas, porque Ele só fala uma única língua, a língua do amor. E quando a gente é capaz de falar a língua do amor, a gente supera todas as diferenças. Por isso, irmãos e irmãs, hoje, encerrando esse ano vocacional, amanhã estamos encerrando a primeira etapa do sínodo. Vamos rezar pela igreja que somos todos nós, para que sejamos fiéis à nossa vocação, para que sejamos capazes de matar a fome do mundo, a fome de pão, a fome de sentido, a fome de Deus, para que nós sejamos capazes de vivermos como igreja vivas, com o coração ardente, olhos abertos, pés a caminho. Que assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.